Se você tem fundo de papel em sua carteira, pare tudo e assista esse vídeo. Se você não assistir, pode perder a oportunidade do século em fundos imobiliários. Prazer, eu sou o Caio, ela é a Letiane, nós somos o Casal com Juros, nós falamos sobre riqueza em família e prosperidade. Então, se você quer aprender a investir, segue aqui a gente tem a carteira pública rumo ao milhão e vamos ao assunto. Você, nesse vídeo, vai entender como é que é a lógica por trás dos fundos de papel e você vai entender que a Selic, ela está em tendência de queda. Os juros já caíram nos Estados Unidos, o Boletim Focus aqui aponta, então há uma expectativa de queda da Selic e você precisa aprender essa lógica para entender como é que você ganha dinheiro nesse momento. Então, nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês 3 fundos de tijolos que são interessantes para aproveitar e ganhar dinheiro com a queda da Selic. Vamos começar falando sobre a taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 15%. É o maior patamar dos últimos 20 anos, então é uma taxa muito alta. Só que a gente já tem essas expectativas de queda que nem o Caio falou aqui. E o próprio Boletim Focus, ele aponta que a expectativa da Selic para o final de 2026 é de 12,25%. Então, a gente vê que há uma expectativa então da queda da Selic agora a partir de 2026. E o que os fundos imobiliários têm a ver com a Selic? Talvez você está ali pensando, e nesse ponto aqui eu quero que você preste atenção que a gente vai te explicar. Geralmente, quando a Selic ela aumenta, tem mais gente tirando dinheiro da renda variável, porque as pessoas pensam, por que eu vou me arriscar na renda variável, sendo que a renda fixa já está pagando um valor bom? Então a gente geralmente tem uma queda no IFIX, porque tem gente tirando dinheiro dos fundos imobiliários, uma queda nas ações, e nesse caso, as cotas elas começam a cair, então a gente tem uma desvalorização do IFIX, que é esse conjunto de vários fundos imobiliários. Então a gente vê uma relação inversa, né? Enquanto a Selic sobe, o IFIX ele desce. Só que agora, com esse movimento que a gente tem de queda de juros nos Estados Unidos, queda de juros futuros aqui no Brasil, já tem gente se antecipando aos movimentos, já tem gente agora tirando o dinheiro da renda fixa e já começando a colocar nos fundos imobiliários. Por isso até que a gente viu essa valorização das cotas agora no último mês. E é nesse ponto também que eu quero que você fique ligado para você não ficar para trás, para você não se interessar por fundos imobiliários quando a Selic efetivamente cair. Você tem que se antecipar aos movimentos também. E para se antecipar aos movimentos, você tem que entender, né, como que os fundos imobiliários, eles reagem então quando a Selic ela fica em queda. E a gente vai explicar isso tudo agora para vocês aqui com o Caio. Então vamos lá, já que eu sou o Caio. Então os fundos de papel, eles têm CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, atrelados ao CDI e ao IPCA. Então, o que ocorre? Quando a Selic está em alta, também o IPCA está alto e o CDI também está alto. Por quê? Porque a Selic está alta para tentar conter a alta da inflação. Então, nesse cenário que o IPCA está crescendo e o CDI também está crescendo, os fundos de papel eles pagam bons proventos. Porém, quando começa a reverter esse cenário, a lógica se inverte. Por quê? Porque os outros fundos que são chamados de fundos de tijolos, que têm galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, eles têm imóveis físicos. E quando a economia se aquece, quando então tem mais pessoas querendo alugar, quando os juros caem, tanto o valor dos imóveis sobe, como também eles conseguem alugar mais e por um preço mais atrativo. Então, quando troca esse cenário, esses são os fundos que começam a pagar melhores proventos. Nós aqui fizemos um vídeo bem interessante explicando a lógica do pagamento dos fundos imobiliários de papel. Vou deixar aqui um card para vocês assistirem, porque foi um dos vídeos mais vistos aqui no canal, quase 3 mil visualizações, e a gente explicou para vocês como é que é a lógica da distribuição de dividendos dos fundos imobiliários de papel. Então, se liga aqui porque isso aqui é importante, é o ciclo da queda de juros, que é o ciclo da queda da Selic. Então, como é que a gente aproveita a oportunidade? A gente já começa a se preparar. Então, como nós falamos, os proventos dos fundos imobiliários de papel estão atrelados ao CDI e ao IPCA. E eles seguem a Selic, ou seja, se a Selic cair, os proventos a serem pagos por esses fundos também tendem a cair. Já tem muito youtuber falando em vender os fundos de papel, mas óbvio, a gente sempre fala que você tem que fazer a sua análise e tomar a sua decisão. Mas é uma lógica que vale a pena ser comentada aqui para vocês entenderem. Já os fundos de tijolo, como é que ficam nesse cenário? Então, os fundos de tijolo eles se beneficiam com a queda da Selic. Por quê? Porque então o valor patrimonial tende a subir, os imóveis tendem a se valorizar quando a Selic cai e também o que ocorre? Fica mais fácil eles captarem recursos no mercado. Então você pode observar agora que estamos muito tempo sem emissão de subscrição, sem emissão de novas cotas, porque a Selic está alta e fica difícil para os fundos captarem recursos. Mas quando a Selic cai, então esse cenário de crescimento econômico retoma e os fundos então voltam a pagar melhores proventos e tem a valorização das cotas. Agora chegou a cereja do bolo do nosso vídeo aqui, que são 3 fundos imobiliários que a gente quer trazer aqui para vocês, para conversar um pouquinho e vocês entenderem então como que vocês podem fazer essas análises de fundos imobiliários para ver se eles são bons ativos ou não e quais questões vocês têm que observar.
tá? E a gente, claro que não tirou esses fundos imobiliários da nossa cabeça, né? A gente buscou uma matéria aqui do Infomoney que trouxe vários fundos imobiliários, que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem então outras opções também, além dessas que nós estamos trazendo aqui. E nossa primeira opção é a minha queridinha, são os fundos de tijolo no setor de logística. Eu tô trazendo aqui o BTG-LG, porque eu gosto bastante desse fundo imobiliário. A gente também fez um vídeo sobre esse fundo imobiliário, comparando ele com outros fundos imobiliários do mesmo ramo, que é o HGLG11 e o XPLG11. Ficou um vídeo muito legal. E nesse vídeo aqui também eu quero reforçar alguns pontos sobre esse fundo imobiliário com vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais do que ele se trata. E outra questão também é que nem o Caio falou, isso daqui não é recomendação de investimentos. A gente só está trazendo alguns exemplos aqui para vocês verem e depois vocês têm que fazer as pesquisas por conta própria, levantar mais informações para conseguir tomar a melhor decisão. Não vão sair por aí comprando o ativo que qualquer youtuber fala que é bom, ou que comprou, ou que tá na moda, porque às vezes pode dar ruim, né? A gente sabe do exemplo das ações da Ambipar, né? Que muita gente acabou, então, se dando mal por causa dessas ações. Então, sempre faça os seus estudos para entender do que se trata aquele ativo. Então, vamos lá. O BTG-LG11, então, ele é do BTG Pactual. Atualmente, a cota ali tá por volta dos 103,40. Dá para ver que as ações, elas se valorizaram agora nesse último mês. Isso também provavelmente porque já tem mais gente antecipando essa queda da Selic, né? O dividend yield está em 9,15%, que parece ser bom, né? Considerando os fundos de tijolo, que eles não pagam, às vezes, um dividend yield tão alto assim, se comparado com os fundos de papel, principalmente nessas épocas que a Selic está mais alta. O PVP ali está em torno de 1, o que é bom também, significa que esse fundo imobiliário ele está sendo negociado a um preço justo. A gente também tem a questão da liquidez diária, que significa ali as negociações que você consegue fazer no fundo imobiliário, como comprar e vender. Isso é mais importante, principalmente na venda, né? Porque às vezes, se um fundo não tiver muita liquidez e você quer vender suas cotas, às vezes você não consegue negociá-las ali no mercado pelo valor que você quer. Então, sempre é bom buscar fundos que tenham uma liquidez maior. Então, ele tem uma boa liquidez também. Vamos mais aqui para baixo. Aqui para baixo, a gente consegue ver que ele é um fundo grande também. Ele tem 400 mil cotistas. O último rendimento que ele pagou foi de 0,79, que parece ser bom. E também a gente tem um bom valor patrimonial desse fundo, que está em 4,6 bilhões. Então, é um valor bem significativo também. Outro ponto aqui bem rápido que eu quero destacar para vocês é aqui embaixo em relação aos seus imóveis. O BTG-LG11 ele tem 33 imóveis que são espalhados então em diversos estados, mas a concentração principal dele é no estado de São Paulo. Ali na região metropolitana, ele tem os seus imóveis localizados ali num raio de 30 quilômetros, 60 quilômetros da região metropolitana. E isso é muito bom para esse fundo imobiliário, porque geralmente os locatários eles procuram estruturas que são bem localizadas, que facilitam então esse escoamento de produtos, e isso é bem interessante para o fundo. Aqui a gente tem uma lista com os diversos ativos que ele tem, né? Que vocês podem dar uma olhada. É interessante também olhar o relatório gerencial. E aqui é o ponto de destaque que você sempre tem que olhar e sempre tem que prestar atenção, que é a vacância. Por quê? A vacância significa o quanto que daquele espaço que o fundo imobiliário tem, o quanto está vago e o quanto está vazio. Então, se muitos espaços estão vazios, significa que o fundo imobiliário não está recebendo aquele dinheiro, não está recebendo aquele aluguel, e a receita do fundo imobiliário não é tão alta, então ele não vai conseguir distribuir tantos dividendos. Então, você sempre tem que buscar fundos imobiliários que tenham uma vacância ali próxima a 5%, que nem no caso aqui do BTG-LG, a vacância está em 1%, então praticamente todos os espaços dele estão locados, e isso é muito bom, que mostra também que a administração desse fundo está trabalhando muito bem para manter os seus espaços locados. E vamos agora para o próximo fundo, que é no setor de shopping centers. Todo brasileiro adora um shopping center, né, Caio? Com certeza. Vamos ver aqui então o fundo XPML11, um fundo imobiliário do setor de shopping centers. Nós vemos que a cota dele agora está a R$ 106, ele tem um dividend yield de 11,26 e o PVP de 0,94, está um pouco descontado, mesmo considerando aqui que ele subiu bastante nesses últimos meses. Nós temos aqui os dados importantes, que são a quantidade de cotistas, mais de 600 mil cotistas, olha só, queridinho aqui da Bolsa, um valor patrimonial de mais de 6 bilhões e o último rendimento foi de 92 centavos. Tem uma vacância aqui controlada em 3,9% e a gestão ativa, uma taxa de administração de 0,55% ao ano. Aqui nós vimos alguns índices, vemos que o XPML está acima ali do IFIX, também não está passando o CDI, mas vamos dar um desconto, né? Porque realmente esses últimos anos aqui com a Selic em alta foi difícil para os fundos imobiliários. Temos novamente então aqui o dividend yield, que estava na média de 0,87%, os dividendos que ficaram bem certinho ali em 92 centavos, e é um fundo que tem muitos shoppings. Vamos ver aqui se ele apresenta um pouco do portfólio dos fundos aqui. Essa parte é interessante. Por quê? Porque ele mostra os imóveis que o fundo tem. Ele tem 13 imóveis em São Paulo, 6 no Rio, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, a minha terra, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Então,
Muito interessante aqui os dados da XPML. E agora nós vamos falar sobre o PVB-I11, que a Letiane vai olhar aqui pra gente. Esse shopping é no setor de lajes corporativas. E é nisso daqui que você, quando vai pensar em fundos imobiliários, você tem que pensar. Você tem que pensar que setor você acha que tem mais chance de crescer. E o setor de lajes corporativas é um setor um pouco mais complicado, principalmente porque a gente teve a época da pandemia, a gente teve essas mudanças em relação às relações de trabalho, mais gente trabalhando em home office, e é um setor que sofreu muito, e é um setor que não conseguiu se recuperar totalmente ainda por causa dessa situação gerada pela pandemia. Então, você sempre tem que ficar um pezinho atrás nesse tipo de setor aqui. Mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês também entenderem como que às vezes muda de um setor para outro. No caso desse daqui, a gente tem que o valor da cota tá em R$ 76,00. O dividendo yield está em quase 8%, só que se você comparar isso com outros setores, como por exemplo o setor de logística e o setor de shoppings, já é um dividendo yield mais baixo, né? Já não é tão interessante. E esse fundo imobiliário ele está bem descontado, ele está com um PVP de 0,71. Ele tem uma boa liquidez diária, ele também tem cerca de 160 mil cotistas e o último rendimento que ele pagou foi de só 0,45 centavos. Então também a gente já fica meio assim, meio não tão interessado nesse tipo de fundo, né? Porque ele pagou um rendimento bem baixo aqui nos últimos tempos. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês também, nesse tipo de fundo imobiliário, para vocês entenderem, é que a maior parte dos seus ativos está localizado em São Paulo, principalmente ali na região metropolitana. Ele tem ativos muito bons, só que essa concentração é um pouco ruim, né? Porque a gente sempre busca, então, fundos imobiliários que tenham uma maior diversificação nos seus ativos. Só que em questão dos locatários, a gente olhou aqui no relatório gerencial, ele tem cerca de 45 locatários, o que acaba sendo bom para o fundo imobiliário, só que um dos problemas que eu quero destacar aqui desse fundo imobiliário também é em relação à vacância. Que nem a gente estava falando aqui, a vacância é muito importante. Eu quero que você anote aí no seu caderninho que você faz os seus estudos de fundos imobiliários. Tem que olhar a vacância. E esse daqui é um exemplo que eu trouxe para vocês verem como a vacância, então, impacta essa questão da receita do fundo imobiliário e, consequentemente, com o valor dos dividendos que são pagos. Esse fundo imobiliário, ele está com uma vacância de 16%, quase 17%. É uma vacância bem alta, bem significativa. Imagina se todos esses espaços que estão vazios nesse fundo imobiliário, se eles estivessem locados. A gente teria uma receita maior entrando no fundo imobiliário e a gente teria um valor de dividendos maior também. Então, esse fundo imobiliário aqui já teria que ser feita uma análise mais profunda e teria que ser feito um acompanhamento maior para ver se ele consegue reduzir essa taxa de vacância, porque se ele conseguir reduzir essa taxa de vacância ali, ele também vai ter, então, uma provável valorização no futuro. Então, é um ativo para ficar de olho. E que nem a gente reforçou aqui, né? A gente trouxe esses exemplos para vocês, então, se atentarem a algumas questões que têm que ser observadas nos fundos imobiliários. E se você conseguiu identificar aqui qual que é a sua oportunidade, qual que é o ativo que você quer comprar, qual ativo que você gosta, deixa pra gente aqui nos comentários. A gente quer saber como é que vocês estão vendo essa queda da Selic no futuro, como que isso vai impactar os fundos imobiliários. Às vezes a gente tem alguns fundos que a gente gosta mais, outros menos, que nem a gente aqui não é muito fã do setor de lajes corporativas, mas se você gosta, deixa aqui nos comentários também. E era isso que a gente queria trazer aqui pra vocês. Espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma e se adiante os movimentos do mercado pra não ficar pra trás, tá? Já já a Selic cai e você vai ter que estar bem posicionado, tá bom? E era isso, e até a próxima!